Boa noite, pessoal. Sexta-feira, 21 horas, nossa tradicional live agora fechando aí um mês, quarto encontro, 9 horas em ponto, iniciando mais uma noite de conversas, de divagação, de conhecimento, desenvolvimento e crescimento. Bom, como todos sabem, quem assistiu o vídeo de quarta-feira às 19h30 sabe que hoje daremos sequência a um tema. Um tema que, de certa forma, foi sugerido por vocês, né? O tema, como já pré-estabelecido, como já referido anteriormente, é relacionamentos. E como eu referi, é um tema que foi dito e trazido em decorrência dos questionamentos, né? Algumas pessoas pediram para eu falar sobre família, sobre casamento, sobre questões familiares, sobre questões interiores que ocorrem dentro de casa. É nada melhor do que falar de forma geral, de forma genérica, né? Relacionamento. Porque relacionamento nada mais é do que envolver tudo isso. Tudo parte de um relacionamento. O que eu vou falar aqui, o que vamos tratar aqui nesta noite, sem sombra de dúvidas, tem relação com todos os tipos de relacionamento. Namoro, casamento, união estável, relação entre pai e filho, mãe e filha, entre colegas, entre trabalho, relacionamentos, né? E quem assistiu o vídeo de quarta-feira conseguiu ter já uma noção do que eu vou tratar, né? Do que se refere esse tema, do que se trata esse tema, né? Quem também não assistiu, tente assistir, mas não vai prejudicar na noite de hoje, ok? Essa é a questão. Porque hoje eu vou falar o que leva, quais são os motivos que nos levam a ter problema nos relacionamentos, né? Como eu falei na aula passada, no vídeo passado de quarta-feira, a grande questão dos relacionamentos é conosco mesmo. Eu afirmo e reitero, quem se relaciona consigo mesmo de forma efetiva se relaciona bem com qualquer pessoa. Ou seja, a primeira regra é se relacionar consigo mesmo. É saber ter uma boa relação consigo para que possa ter uma boa relação com os outros. Isso eu já afirmei, já falei no vídeo passado. Então hoje vamos seguir em frente. Vamos tratar um pouco mais além desse tema que é complexo, que é delicado, que ele tem um monte de pontos. Eu ressalto, não fiquem com dúvidas, o que eu vou falar aqui é de questão ampla. E no momento que você se deparar com o que eu vou falando, pode ser que surjam dúvidas. Então, pergunte aqui, pessoalmente, por algum meio de comunicação, mas não fique com a dúvida. Porque caso a caso isso ocorre. Caso a caso é uma peculiaridade. Mas eu garanto que vai ser tratado aqui de forma geral, é a regra, se aplica a todo mundo. Ok? Então tá. Então falando de relacionamentos, no momento que eu falo de relacionamentos, a primeira questão que eu quero trazer de fato é que os conflitos do relacionamento partem de uma pequena premissa. Ok? A primeira premissa do relacionamento, a grande dificuldade inicial do relacionamento é uma questão que nos falta. É uma questão primordial na nossa existência. É importante entender que todos nós, quando viemos, nascemos ou trabalhamos naquela questão básica do reencarnar, para quem é da doutrina espírita, mas o fato é aquilo que eu falo aqui, eu trabalho de um viés espírita e eu trabalho diante do propósito de reencarnar. Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer definição, mais do que qualquer projeto reencarnatório, nós viemos com o seguinte propósito. O maior propósito de todos é trabalhar o amor, é amar. É entender que nós precisamos amar. Esse é o grande segredo,
esse é o grande objetivo que você vem quando decide voltar para cá. É isso que você busca, é isso que você quer nesse mundo, amar. Entendida essa regra, esse é o seu grande objetivo, independente se você veio acertar contas com X, Y, se teve que ter qualquer tipo de compromisso com outras pessoas. O fato que teu objetivo maior é o amor. Você veio para aprender a amar. Você veio para amar. Ok? Entendendo essa regra, vamos ao próximo ponto. No momento que você vem para aprender a amar, você precisa desenvolver isso em si. O problema maior é que não desenvolvemos isso e não sabemos o que é isso. Outro conceito diante dessa questão que é importante entender é que de fato não sabemos o que é amar. Não sabemos de fato o que é amor essencial. As pessoas ficam meio de cara virada, meio contrariadas quando eu falo isso. Mas é fato. Ainda estamos longe do que é amar. Não sabemos o que é isso. Às vezes nem sabemos e se temos uma noção, é vaga. Ok? É bem distante. Ok? Então, entenda que isso tem que ser trabalhado. Que isso tem que ser desenvolvido. E se você tem dúvida disso que eu estou falando, é bem simples. Eu explico. Não sabemos amar. Não trabalhamos a questão ainda do amor. Por quê? Por que não amamos? É simples de entender como não amamos. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, respeita. Quem ama, liberta. Quem ama, não julga. E nós somos pessoas extremamente julgadoras, nós somos pessoas extremamente cobradoras, exigentes. E o amor, para existir, primeiro parte de nós. É preciso que a gente se ame para que tenha amor, para que ame e seja amado. É assim que funciona. É uma regra. É uma lógica. Ok? Então, entenda que infelizmente ainda não temos noção e ainda não nos adaptamos e não compreendemos de fato que é isso e não fazemos isso. Não amamos. Não amamos de fato verdadeiro. Não amamos de coração. Não amamos da forma plena. E algumas pessoas me dizem, e ainda afirmam, eu não me amo, mas amo os outros. Lamento informar isso também, não é verdade. Porque o amor, a gente também tem que compreender, entender, que o amor não é aquele amor específico. Não é o amor só pelo filho, pela mãe, pelo pai, pelo marido ou pela esposa. Amor é algo universal. Amor é algo que vai além de qualquer identidade sanguínea ou preferência. Amor é independente de classe, cor, credo, escolha política, social. Amor não tem descrição. Então, se você não consegue, diante da questão, amar todo mundo, não é amor. É uma questão específica. Pode ser o início de um amor, mas não é amor. Compreendido? No momento que não amamos da forma adequada, que não cumprimos com o propósito que é amar, vem uma grande regra básica, que é o grande problema dos relacionamentos. Nós somos pessoas extremamente carentes. De fato, somos carentes. Temos carências. Nós somos extremamente carentes afetivamente, emocionalmente, porque não trabalhamos o amor. Não temos amor, não desenvolvemos o amor na gente. Então, o que ocorre? Carência. Nós vivemos de uma forma carente. Nós somos carentes de sentimentos. Nós trabalhamos de forma carente. E no momento que a gente não desenvolve, nos preenche com sentimentos amorosos e, na verdade, estimulamos a carência, há uma questão natural. Nos tornamos exigentes, nos tornamos cobradores de algo que só nós podemos nos dar. Que primeiro temos que nos dar para compreender. Então, diante da carência e do não nosso trabalho em busca de satisfação pessoal, e satisfação pessoal no que eu falo no amor, há essa questão
primordial, inicial, no problema das relações. Porque no momento que você não entende a regra de que tem que se amar, que você tem que buscar o auto-amor, você trabalha diante de um processo de carência, no momento que é carecedor, você corre atrás, você precisa ser nutrido daquilo, mas tenta buscar isso no meio inadequado, nos outros, naquelas pessoas, naqueles objetos, naquelas questões. Infelizmente, isso não dá certo, porque primeiro precisa se amar, para depois ser amado. Precisa-se trabalhar o amor para entender o que é amor, para dividir o amor, não que venha o amor. Normalmente, nas questões, antes de qualquer coisa, em vez de a gente se amar, a gente espera ser amado. A gente busca o amor de forma inadequada. Nós, como às vezes eu falo, as pessoas não querem amar-se, elas querem ser amadas. Ele não consegue trabalhar essa forma correta. Compreende? É preciso o auto-amor, não ser amado. Compreendido isso? Então, no processo na qual que a gente tem carência, quem tem carência busca, às vezes, e na grande maioria das vezes, a gente busca de forma errada. Em vez de buscar na gente, a gente busca no outro, sendo que é algo que nós temos que nos dar. Quem preenche esse espaço vazio, essa lacuna na gente, somos nós mesmos, não os outros. E o que ocorre é que, na verdade, incessantemente, diante do processo, a gente busca nos outros esse sentimento. Nós estamos sempre buscando que o outro nos ame, que o outro nos dê carinho, que o outro seja afável, que o outro nos dê. E diante desse processo gera frustração. Porque, na verdade, o outro não dá aquilo que nós não temos para dar. É troca. Uma troca de fato. É algo que de fato precisa ser trabalhado por você mesmo. Ok? E outra coisa que eu digo, a pessoa que é carente, a pessoa que tem a carência afetiva, e todo mundo tem. Todo mundo é, de alguma forma, independente ou não. Nós somos. Algumas pessoas se denominam autossuficientes, mas o autossuficiente nada mais é do que ilusão. O autossuficiente é uma pessoa que, na verdade, ela trabalha no egoísmo. Ela fica isolado diante do seu ego, da sua vaidade, para não se envolver e se frustrar. Autossuficiência não é amor. Autossuficiência é egoísmo, é outra coisa. Não existe pessoa totalmente completa diante daquela realidade que eu falei que não existe amor. Compreendido essa parte? Então, seguindo, vamos em frente. No momento que você vem com a finalidade de trabalhar o amor, não trabalha o amor, no momento que você precisa, não consegue desenvolver isso e busca no outro, começam as frustrações. Não tem o que se fazer. É hora de você preencher-se com amor. É hora de você buscar amor em si. Porque senão ocorre o que eu começo a passar daqui para frente. No momento que você fica no ciclo natural de que você precisa trabalhar o amor em si e se amar e desenvolver amor, e você não faz isso, você trabalha diante da falta de sentimento, vazio de amor, vazio de relacionamento. E aí você vai para o mundo se relacionar. E quem se relaciona, e todos nós nos relacionamos e teremos que nos relacionar, porque isso faz parte inerente do ser humano. Você precisa ter isso na sua vida. Você, para crescer, para melhorar, tem que desenvolver isso, tem que se relacionar. E quem ama cada vez mais quer estar presente das pessoas para dividir esse sentimento, então você vai se relacionar, você vai conviver com as pessoas. O problema é que você hoje, diante dessas duas coisas que eu falei no início da aula, do nosso vídeo, da nossa palestra, você trabalha de forma errada. Porque você vem para amar, não trabalha o amor e trabalha na carência. E na carência,
sempre existe uma questão que eu gosto sempre de referir. Todo carente é um mendigo. Eu gosto de trabalhar essa questão como eu gosto de contar historinhas como sempre eu conto. Todo mundo que é carente pede esmola, é mendigo, porque não se trabalha, não se preenche, não se desenvolve. Fica marginal de atenção, de carinho. E eu digo, quem não trabalha isso, mendiga. Quem mendiga sempre recebe esmola, nunca recebe nada inteiro. Então, diante da carência, você passa, em vez de se trabalhar, mendigar. Você trabalha diante de migalhas, daquilo que os outros te ofertam. Nunca vai ter o prato principal, nunca vai ter algo inteiro, nunca vai ter aquele sentimento de forma perfeita e completa. Sempre vai receber sobra. Se no momento que você não se trabalha, não se desenvolve para prosperar, e não prosperar materialmente, mas nós somos mendigos emocionais, nós somos mendigos de essência, nós não temos nutrientes nem capacidade essencial. Nós, se fôssemos nos ver de forma espiritual, tivesse como ver a nossa forma essencial, é um mendigo. Nós mendigamos essas questões, nós não trabalhamos, não nutrimos, e sempre pedindo, esmolando. E eu afirmo, quem esmola, quem pede esse tipo de sentimento, recebe parte, nunca recebe inteiro. Vai ser esmola. Vai ser sempre esmola. E aí, diante disso, sempre falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Você nunca vai ter condições de, mendigando, ter o prato principal. Você mendigando nunca vai ter direito de pegar aquele cardápio no restaurante que tu queiras ir, escolher o prato que tu quiser. Mendigando, tu nunca vai ter a melhor qualidade. Vai ser sobras. Você está sempre recebendo sobras. E aí vem a frustração. Porque a gente cria expectativa, a gente faz os nossos votos, a gente se entrega, vai lá para frente do sinal, faz o nosso show, nossa apresentação para receber, e o que a gente recebe? Moedas, aquele troco, um resto de comida, uma bolachinha, e assim é a nossa vida nos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos a gente se posiciona dessa forma, catando esmola. E uma hora cansa de pedir esmola. Uma hora há problemas em pedir esmola. Quem pede esmola uma hora sente falta. Esmola não enche barriga. E é o primeiro ponto de conflito. É uma das questões que geram os conflitos no relacionamento. Tu pede mais do que tu tem direito, ou mais que se tem naquele momento. Você só recebe esmola. E ninguém quer viver a vida toda recebendo esmola. E aí começam os primeiros conflitos de relacionamento. Você se revolta. E aí aquilo que mais ou menos que acontece na sinaleira, né? Tu vai lá, dá uma moeda, e tu olha pra pessoa e ela fica brava. Ela quer 5 reais, 10 reais, porque aquilo não é suficiente para preencher a barriga. Ou tu queria um prato completo de comida, e tu vai lá e recebe uma bolacha recheada. Porque tu não compreende que tu precisa preencher aquilo lá, mas tu quer que o outro dê. E tu quer que o outro dê. E tu quer que o outro dê. Mas não. Nós não trabalhamos para isso, nós não desenvolvemos isso. Então estamos esmolando. É o primeiro detalhe. É o primeiro problema que gera conflito nos relacionamentos. Nós esmolamos porque não nos damos amor, não trabalhamos o amor do outro e ficamos pedindo dos outros. E sem sombra de dúvidas, os outros não vão dar o que mais do que tem. Porque eles entendem que tu não tem um valor, porque tu não te dá o verdadeiro valor. Ou que muitas pessoas dizem, né? Não vai trabalhar, deixa de ser vagabundo. Não é o que muitos dizem quando vem uma pessoa na sinaleira, o que passa pela mente, é o que passa nas questões emocionais. Nós refletimos nas questões materiais muito das questões espirituais. Essa é uma das regras. Isso é uma das questões que vão trazer problemas emocionais.
conflitos emocionais, conflitos de relacionamento. Outra questão básica que traz conflitos nessas questões de relacionamento é o que eu já referi anteriormente. É a questão que vai envolver o fator básico, o fator da tua obrigação, da tua responsabilidade. Como eu te falei, tu veio para cá para trabalhar o amor. Trabalhar o teu amor próprio, teu desenvolvimento pessoal, o teu crescimento como pessoa. Só que na verdade, esse papel não é executado de forma eficiente. Tu vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e não interioriza isso, não trabalha isso. E o que ocorre? Tu reflete e espelha aquilo no outro. Aquilo que tu deveria fazer, tu espera que o outro faça por ti. E isso é natural, isso é normal, porque nós vivemos numa sociedade que, infelizmente, como eu já venho referindo constantemente, que trabalha para o outro, não trabalha para si. Mas é hora, por mais que a gente já esteja em uma vida avançada na vida, independente do momento que você esteja na vida, de compreender isso, começar a modificar. Nós não vivemos para o outro, nós vivemos para nos trabalhar, como eu disse. O nosso grande meta aqui é trabalhar o amor, é desenvolver o seu amor pessoal, compreendido? E para isso, precisa se focar, tem que fazer. E no momento que não começa a fazer, vem a questão básica do espelho, que é nada mais é do que as nossas carências refletindo nos outros. Nós exigindo dos outros aquilo que nós deveríamos fazer. Essa é uma grande realidade. Isso é um fato. Isso começa desde o berço. Claro, obviamente, isso não exime a culpa dos pais que deveriam ser amorosos. Isso não culpa a obrigação deles de terem instituído isso nos seus filhos quando decidiram tê-los. Mas nós temos que entender que todo mundo dá o melhor que pode. Todo mundo nos seus mundos estão dando o seu melhor. O problema é que nós exigimos delas algo que nós nem nos damos, amor. E normalmente isso já começa lá na infância, com os pais, que muitas vezes não dão o amor que a gente espera, a atenção que a gente queria. E aí vamos cada vez mais internalizando isso, exigindo isso, e colocando isso como prioridade, querendo que eles nos amem, nos amem, nos amem, e aí vamos crescendo, e a vida vai passando, e a gente fica cobrando que eles não nos amaram, que eles deveriam ter nos amado, e que eu não sou amado, e aí tu fica brigando por ser amado, insistindo para querer um amor, até as vezes que eles vão ainda, eles foram, e tu fica cobrando esse amor. Mas na verdade, a obrigação de dar amor não era deles. A obrigação de dar amor é de você com você mesmo. Repito, deveria, sem sombra de dúvidas. Nós já deveríamos estar numa sociedade muito mais amorosa. Jesus disse isso. Ele trouxe para isso, já se foi há 2020 anos. Mas o grande dever do amor é você. Se os teus pais não te deram, paciência. Sem sombra de dúvidas, eles deram o que tinham. Então vai, segue e entende a regra. Tu tem que te amar. Você tem que trabalhar o auto-amor. Porque se você não entende essa regra, é constante. Porque o teu pai não te ama. Aí você vai para a vida e tenta procurar o amor nos amigos. Aí nos amigos há um amor fictício, porque vai conforme o interesse. E às vezes tu começa a mendigar, e aí mendigando você muda a sua personalidade, muda as suas tendências, deixa de ser original. E aí eles, quando mudam também seus interesses, se vão, e você se magoa. E aí você vai mais além, porque acabou os amigos, e aí você chega na fase dos relacionamentos mais próximos, com os namorados, namoradas. Casa-se. Casa-se e vai lá e continua naquele processo. Não me amo, mas quero ser amado.
Não me dou o amor, mas quero ser amado. E aí fica aquela questão. Me ama, me respeita. E onde está o auto-amor, o auto-respeito nesse processo? E aí, novamente, vem a frustração, porque tudo tem data de validade. Tu vai até um limite. E o resultado principal, que era tu te amar, não te amas, e aí tu te cansa. E vem os conflitos e as cobranças. E aí tu cobra normalmente de quem está mais próximo de ti, amor. Sendo que, na verdade, o que tu cobra é tua inconsciência, teu inconsciente te dizendo, ama-te. Mas tu vai lá e exige do outro, ama-me. E não tem. Por mais que o outro te ame, não é aquele amor. Não é aquilo que falta, porque falta teu auto-amor. Isso que é a grande questão. Esse é o grande detalhe. E vem uma nova frustração, uma nova discussão, um novo conflito. Por quê? Porque não adianta. É um quebra-cabeça faltando peça. É aquela peça daquele outro quebra-cabeça não encaixa redondo. Não vai ficar a mesma coisa. Não vai ficar bonito. Ajuda? Ajuda. É bom estarmos com pessoas que já amam mais, sem sombra de dúvidas, porque é com o exemplo dos outros que a gente aprende. Mas se a gente não entender que a gente precisa trabalhar o auto-amor, se amar, não vai. Vai ter um momento. Porque de repente, se tu não te ama, tu considera aquela pessoa muito melosa, de repente tu vai considerar aquela pessoa muito cínica, muito falsa. Na verdade, ela está querendo dar o melhor dela. Mas enquanto tu não introjeta nisso em ti, não adianta. Não dá certo. Entende? Porque você só reconhece aquilo que você tem. Se você não tem amor, você não sabe de fato o que é amor. Você não consegue sentir o amor. Você sente uma vibração, que pode ser boa, mas não sabe de fato o que é aquilo. Então, por isso que é importante trabalhar. E por isso que as relações dão erradas. Porque a gente exige dos outros aquilo que precisamos. Porque quando entramos na relação, geralmente entramos com deficiência, com carência. Entramos esmolando. E diante desse processo, entramos com exigência. Porque além disso, a gente não entende nossos limites. Mendigos que querem jantar em restaurante de 5 estrelas. Na verdade, acho que não existe 5 estrelas, é 3 estrelas em restaurantes. Entende? E aí falta. E aí vem o conflito. E mais conflito. E mais conflito. E aí o que ocorre? Você está num relacionamento já difícil, porque você não trabalha o auto-amor. E aí falta. E aí você começa a comprometer mais pessoas, porque entende que de repente, agora, se eu pôr um filho na minha vida, a vida dá certo. E aí você põe o filho, e às vezes o filho vem, e aí você acha que resolveu tudo, e aí vem aquele filho, e aí tu acha que ama, mas na verdade ele é o teu sopro de sobrevivência. Você cria uma dependência sobre ele, se apega a ele, que é quase dependência. Esquece todo o resto. Esquece novamente o amor. O amor a si. E aí você cria um sistema de pressão sobre aquele filho, de domínio sobre aquele filho, de prisão sobre aquele filho, porque você sabe que o dia que ele for embora, quem será você? O que será de você sem aquele filho? Ou quando já passou por isso, quando aquele filho foi embora, sente aquele vazio. Porque é a regra. Você precisa se amar. Não é criando meios e questões da sua vida para trabalhar o amor. Você precisa se amar. Você precisa se aceitar. Você precisa se respeitar. Porque aí os relacionamentos fluem de forma mais natural. Os relacionamentos dão mais certos. Os relacionamentos dão mais de forma amorosa e tranquila e fraterna. E os conflitos vêm disso. E o que eu quero dizer que na verdade, o grande problema nos relacionamentos, muitas vezes não é o outro, é nós mesmos. Nós mesmos, naquele momento que a gente não se deu amor,
no momento que fomos mendigos e aceitamos esmola, no momento que não temos amor próprio para dizer não a algumas questões que são feitas erroneamente por aquelas pessoas. É nossa responsabilidade de onde estamos e como estamos nos relacionamentos. Somos nós os causadores dos nossos conflitos emocionais, dos nossos conflitos de relacionamento. Isso que eu estou falando leva para tudo. Falta de amor é para a vida. Quem ama é tranquilo, é confiante, é sereno. Então ele não vai ter problema nos seus lugares. Ele vai ter confiança para tomar a melhor decisão, escolher aquilo que de fato faz bem para ele, aquilo que vai acrescentar na caminhada dele, aquilo que vai ser promissor. E no momento que ele entende que aquilo está fazendo mal, ele tem a condição de dizer não, mas não com convicção. Um não que de fato é bom para ti, como por aquela outra pessoa. E aí os relacionamentos se resolvem, começam a dar certo. Infelizmente, naturalmente, hoje, todo o nosso relacionamento é frustrado, é fracassado. Porque normalmente a gente busca eles diante de carência, como eu falei. Então a gente busca no outro ser preenchido. A gente busca no outro aquilo que vai dar certo, aquilo que te falta. Não é verdade? Muitas vezes a gente diz, vou me relacionar, só preciso de um amor para minha vida para as coisas se resolverem. Preciso de alguém do meu lado para me fazer bem. Preciso de outra pessoa para que as coisas mudem e eu seja feliz. Preciso do meu grande amor. Preciso da minha alma gêmea que não existe. Não, não está aí a sua felicidade. Não está aí o amor, o encontro do amor. O amor está sempre no momento que você entra para sua casa, trabalha os elementos do vídeo passado, respeita-se e ama-se. E aí você se preenche. Se preenchendo, você é satisfeito. Sendo satisfeito, você vai se relacionar. Porque você tem que se relacionar. Você tem que fazer troca. Não se preencher. Você tem que trocar, não querer. E quem ama, de fato, vai querer trocar. E vai querer outra pessoa para dividir. É assim que seria a regra. Não um indo em busca de algo e o outro indo de busca de outro. Porque isso é uma relação básica. Eu quero algo, tu quer algo, que na verdade cada um deveria dar para si, mas ninguém dá. E aí ficam as exigências, as cobranças, as frustrações, porque todo relacionamento começa com ilusão. Eu quero tanto que eu mascaro a forma que aquela pessoa é. Claro, obviamente, nos relacionamentos sempre existe aquela questão básica do interesse de seduzir ou querer convencer a pessoa. Mas o fato é que ninguém consegue enganar muito quem é. Na verdade, é a gente que deixa se enganar. Porque a gente quer, a gente precisa. É aquilo que eu falo, nós somos mendigos. Quem é mendigo, aceita a migalha. Então faz vistas grossas. E se deixa de levar para aquela situação. E vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E deixa se levar, porque na verdade ela está naquele relacionamento para suprir aquilo que ela entende. E não está interessada no que de fato a pessoa tem para oferecer. Ela vai para lá em busca do que ela quer. Eu quero ser amado, quero ser amada, eu quero ser feliz, eu quero ser próspero, eu quero ter uma família linda de margarina, eu quero ter aquilo que eu não tive com meus pais. Então tu vai com uma visão. Tu não te importa com aquilo que de fato a pessoa tem para oferecer. E aí tu vai com a ilusão. E foca naquela ilusão. E essa ilusão faz com que tu não veja de certa forma a realidade. Até que uma hora, que com o tempo, você cansa, satura, sai dessa visão e acorda para a realidade e vê o que eu estou fazendo com essa pessoa, por que eu convivo com essa pessoa, ela mudou totalmente, ela não era assim, ela me enganou. Não. Na verdade, você, diante do seu ideal, cego, em busca de um objetivo, fez com que você chegasse a esse ponto. Você, naquele ideal, não ignorou e não pesquisou a fundo quem é aquele outro que tu escolheu
para estar com você naquele momento. E acaba. E aí você cai na realidade. E é o que fazer? Cobrar, exigir. O fato que isso é caso a caso. O que eu quero dizer é que como chegam as coisas, por que chegam as coisas e por que chegam essas coisas. E principalmente aquilo que eu refiro. É por nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos relacionamentos que alimentamos. Nós somos responsáveis por o que ocorre nos nossos relacionamentos. Você se coloca diante dos seus processos dessa forma. É a falta de se ver, de se enxergar. É o anular-se que leva a esses conflitos. Porque no fundo, aquela pessoa que está contigo está dando o que ela pode dar. Teus pais deram o que puderam dar. Teu marido está dando o que pode dar. A tua mulher está dando o que pode dar. É o que eles podem dar. O problema é que você não entende isso. O problema é que você quer aquilo que você não dá a você. Você está em busca do outro aquilo que você deveria dar para você. E não dando para você, você exige que o outro dê. E aí é os conflitos. E aí são as brigas de relacionamento. Relacionamento é tudo igual, amigos. E trabalha diante disso. Nós exigindo dos outros aquilo que nós deveríamos nos dar. Não tem algo diferente disso. Não existe algo diferente disso. É a falta de processo nosso de auto-amor que gera tudo isso. Porque o que eu quero dizer aqui é que não temos que deixar de nos relacionar. Temos que nos relacionar e vamos continuar nos relacionando de forma errada. O detalhe é que nós temos que tornar nossos relacionamentos menos errados e também admitir que a culpa do relacionamento não fluir da melhor forma muito está em nós. Porque exigimos dos outros o que deveríamos nos dar. Porque esperamos que os outros façam o que a gente deveria fazer. E uma grande questão, que é o grande problema hoje nos relacionamentos também, e principalmente relacionamentos fora dos familiares, que é nos profissionais, que é nos sociais, que é nos amigos, que é uma grande questão que eu sempre refiro, que a gente tem que frisar, é a gente sempre fica vendido ou refém à opinião alheia. Nós precisamos muito da opinião alheia. E você, no momento que trabalha esse seu potencial de amor, de auto-amor, você não precisa da opinião da alheia. Você pode ouvir, é importante ouvir a opinião dos outros, mas você não precisa da opinião alheia. Porque você já se conhece, já se trabalha, já se completa, para saber quem de fato você é. Mas diante também do seu processo, sabe que ainda não é completo e ouve o outro tranquilamente. Mas aquilo não é fundamental. Algo que eu sempre refiro, e é importante dizer, que na verdade nenhuma pessoa tem poder sobre a gente. É diante dessa carência que nós temos, dessas falhas que nós temos, que nós damos poder aos outros. Os outros só terão poder ou mando sobre a gente se a gente der poder a essas pessoas. E é outro problema nos relacionamentos, que às vezes que as pessoas questionam, essa pessoa é assim assado sobre mim, essa pessoa age assim ou dessa forma comigo. Porque você permitiu esse poder. Você deu para ela essa oportunidade. Não é ela que tem o poder, você que deu diante do seu fator de mendigar, do seu fator de fraqueza, de medo, de insegurança, de carência, de não dizer, bom, eu me basto. Eu me respeito, eu me amo. E se eu me amo, eu não preciso ser maltratado, desrespeitado, desvalorizado. Se eu me amo, eu não tenho por que ficar admitindo algumas questões. Se eu me amo, eu sei que eu posso sair de uma relação dessas e poder achar outra que de fato seja proveitosa e melhor para mim. Bom, lembra o que eu falei no início do vídeo. Vocês podem se questionar diante do que a gente está conversando. E as questões básicas de lei de causa e efeito, as questões básicas de sofrimento, de culpa. Bom,
Isso são outros temas, isso são outras coisas que não estão no foco dessa palestra de hoje, dessa videoconferência de hoje, dessa live de hoje. Então, por isso que eu digo, se você ficar com dúvida diante disso que a gente conversou, questiona, põe aí embaixo. Fabiano, como entra a lei de causa e efeito nessas questões? Fabiano, como tu fala em amor se tem pessoas que vêm com processo de sofrimento? Como é que tu quer que trabalhe amor em pessoas que sofrem tanto? Me questionem. Peço como tema do vídeo de quarta-feira, que é para explicar as coisas. Não fiquem em dúvidas. Ok? Compreendido? Porque é esse tema que eu estou falando. Se tu te questiona, tu vai ver que vão ter suas nuances, vão ter suas dúvidas. Mas pergunte. Compreendido? Mas voltando ao que eu estou falando. Agora sobre a questão dos relacionamentos, esses no momento que a gente dá poder aos outros. Ninguém tem poder sobre a gente. Ninguém tem qualquer fator que possa mandar na gente. A gente que dá o poder a eles. Nós que permitimos que isso ocorra. Compreendido? Então, diante disso, de tudo que a gente falou já nesses 40 minutos do live, demonstra que o grande cerne da questão, a dificuldade dos relacionamentos, estão em nós mesmos. Nós somos responsáveis pelas nossas frustrações dos relacionamentos. Obviamente, os outros colaboram diante do seu processo, sem sombra de dúvidas. Mas os relacionamentos dão errado e continuam errado por escolha própria. Porque, como eu falei e vou repetir para deixar bem claro, nós somos seres que viemos para aprender a amar. E quem aprende a amar, entende nossos pais nos amarem. É nós nos amando. É nós aprendendo esse processo. É diante da vida a gente desenvolvendo e indo em busca disso, auto-amor. Então hoje, quando você pensar em amor, não peça para ser amado, não peça um amor, mas peça para que se compreenda, que se entenda, que tenha paciência consigo, que consiga se desenvolver e se amar. Esse é o processo, porque no momento que você entende isso, você é pleno, você é completo, você não está vazio. E não estando vazio, você não vai para o segundo passo que eu referir, mendigar. Porque quem não busca em si, busca no outro, busca fora. Quem não faz o processo bem feito, com condições, faz de forma pobre, miserável. Quem faz de forma miserável, mendiga. Quem mendiga emoções, quem mendiga amor, encontra migalhas, encontra resto. É o que os outros vão te oferecer. É aquilo que o mundo vai te dar. Não vão te dar amor de fato. Não vai ter amor de fato. E aí, o que ocorre? Frustração. Porque ninguém é digno, ninguém merece, ninguém deve viver de restos. Ninguém de fato suporta por uma vida inteira viver de restos. Uma hora cansa. Uma hora enche o saco. E não adianta. Acaba-se. Estressa-se. E aí você vai tomar uma postura básica. Dentro daquilo que eu digo, o ser humano, para mim, diante do que eu já avisei, já falo, ele é muito previsível. No momento que tu te cansa, tu vai ter duas posturas. O teu estado primitivo de presa ou predador. Se você se identifica como presa, você vai entrar numa questão de depressão, de resignação, de frustração, de jogo para tentar mendigar e manter aquela pouca migalha que tu tem. Se você, diante da frustração, da miséria, você vai mendigar e vai chorar e vai trabalhar de uma forma vitimista ou até depressiva para manter aquele pouco que tu tem. Se você trabalha esse sentimento de forma como caça, você sempre vai estar inconformado. Você sempre vai estar querendo brigar com aquela pessoa, dizendo que ela deve te amar, que ela tem que te amar, que é obrigação dela te amar, que tu dá tudo de ti porque você dá o seu melhor e ela tem que dar o seu melhor. É assim que funciona. É assim que ocorre.
E não dá certo. Quem mendiga tem esmola. E tendo esmola, se dá errado. Ok? É assim que as coisas ocorrem. Então não mendigue. Vá atrás do seu amor próprio. Porque as relações dão erradas porque nós vamos mendigando. Nós vamos atrás daquilo que os outros não vão nos oferecer. Não adianta, não terá, não será assim. Compreendido? Passando a questão da mendicância. Você ainda não entendeu esse ponto e vai insiste naquela insistência básica de querer ser amado. Em quem quer ser amado e não se ama, se ferra. Ok? Vamos ao outro ponto que eu referi. Você vai em busca daquilo que te falta. Você vai buscar que alguém ou algo faça aquilo que você não faz. Isso se chama espelho. Aquilo que você deveria fazer, você busca no outro, e o outro que você busca é igual a você. Ok? Uma regra que eu já vou contar para vocês, que as pessoas usam às vezes, os opostos não se atraem, os iguais se atraem. Entendido? Então aquilo que o seu oposto você critica é o que você tem, é seu espelho. Então você vai atrás daquele amor, daquela obrigação, impondo para ela que você tem que ser amado. Mas sem sombra de dúvidas, aquela pessoa não se ama. E aí você entra no processo de exigência, de me ame, me ame, me ame, me ame, me ame, e ela não vai te amar, porque é o reflexo de ti. E tu sabe, no fundo, que isso é algo que eu deveria fazer por ti. Mas não faz e exige no outro. E vem nova frustração. Eu não consigo mais me adequar nessa relação. Essa relação é difícil. Por quê? Porque você foi no outro buscar aquilo que você deveria fazer. Você foi atrás do emprego top de linha e você queria que aquela forma agisse dessa forma. Você foi atrás do seu marido, da sua namorada, do seu namorado, da sua esposa e queria que ela te amasse e fosse daquele jeito que tu esperava, mas não ocorre porque, na verdade, aquilo que tu espera é aquilo que tu deveria te dar. E as frustrações vêm. Não adianta. As frustrações vêm porque você deveria fazer. E aí vem a realidade. E na realidade você acorda e vê que falta aquilo que você queria. Porque na verdade é aquilo que eu venho falando. Você busca no outro algo que você deveria dar. E você exige do outro aquilo que você deveria ter feito. Yeah. O problema sempre em nós, como eu refiro. O problema dos relacionamentos está em nós. Por quê? Nós só fazemos nosso dever de casa, nós queremos que os outros façam por nós, e eles não fazendo por nós, ainda nós queremos que eles façam. É o cúmulo da fuga, do absurdo, de querer exigir algo que não tem que se exigir. Compreendido essa parte? Entendido isso? Então entenda. Carência, carência e mais carência, frustração e falta de preenchimento leva uma hora que qualquer relacionamento não tem como se sustentar. Porque ou você exigiu, esperou algo que não existe e nunca existiu, ou você ainda insiste em querer algo que você deveria se dar. E chega aquele derradeiro momento do conflito. E é o que as pessoas me questionam. O que eu faço? O que é? Isso é caso a caso. O que eu quero que tu entendas é que aquele problema, geralmente, por mais que o outro tenha a sua participação, está em ti. Em tudo isso que a gente falou nesses 50 minutos de aula. Então entenda que para se relacionar bem, é aquilo que eu falei na aula passada, no vídeo passado e no início desse vídeo. Você precisa se relacionar bem com você. E um mau relacionamento ocorre por culpa de você. Você precisa entender, e repito pela terceira vez, repetição é fundamental para entender. Você vem para essa vida
para trabalhar amor. Você vem para essa vida para se amar. Só que a vida toda você não trabalha isso. Não trabalhando o amor, você não desenvolve esse sentimento. Que é aquilo que eu referi na nossa início de noite. Infelizmente, nenhum de nós sabemos o que é amor de fato. Ninguém ama de fato. Ninguém tem ideia de amor pleno. Ou não temos, ou temos uma vaga lembrança do que é isso. Então, não fazendo aquilo que a gente se estipulou e não tendo isso, nós somos pessoas extremamente carentes emocionalmente falando. Nós não temos amor. Nós somos vazios de amor. Sendo vazios de amor, nós mendigamos esse sentimento. Quem mendiga, quem busca fora, quem não batalha para isso, não desenvolve em si, recebe migalha, recebe resto. Nunca vai ser completo. Recebendo o resto, você se cansa e se frustra de tudo isso. E fica sempre nessa vida. Um resto aqui, um resto lá, um resto colar. Ou se submete a vida inteira como escravo de nada, de migalha, de restos. Ou, se você não entende essa parte, se você entende que se ama, mas que não precisa ser amado, mas quer ser amado, você sempre vai atrás do amor. Esse amor que você vai atrás não existe, porque você vai atrás daquilo que você é. Você vai buscar alguém que vibra na mesma faixa que você. Salvo rara exceção. Novamente digo, o processo reencarnatório tem as suas nuances diferentes. Então, se tem dúvidas, pergunta aí. Faça um vídeo específico falando sobre nuances de culpa, por que sofremos, plano reencarnatório. Põe aí, que é o vídeo de quarta. Eu falo mais especificamente sobre isso. Mas o fato é que normalmente, na regra, você encontra uma pessoa igual a você. E se você não tem auto-amor, aquela pessoa não tem auto-amor. E você vai lá. E você entra no relacionamento para querer ser amado. Eu quero alguém para me amar. Eu quero ter um filho para ter amor. Só que na verdade não existe isso. Porque você precisa se dar amor. E lá vem aquela pessoa, aquele filho, e diz: agora eu sou amado, agora eu tenho amor. E aí você se ilude, se deixa iludir, se leva para aquela circunstância, e na verdade não existe o amor. Até uma hora que você cai na realidade. E vê que, bom, acho que não houve amor. Quem é essa pessoa que está aqui do meu lado? E aí você delira, e novamente fantasia, que é a pessoa que mudou. Que aquela pessoa da noite para o dia se tornou diferente. Não, meu amigo. Você que nunca perdeu tempo em pensar de fato o que aquela pessoa tinha para oferecer. De fato, quem era aquela pessoa. O fato é que você aproveitou algumas questões que pareciam interessantes, que algumas questões que eram familiares e diz: bom, é o momento. É ele que vai ter que me amar. E nunca pensou se de fato ele poderia te amar. E aí vem os conflitos. Vem as frustrações dos relacionamentos. E aí vem os problemas. Então entendo. Tudo está em nós. Os relacionamentos, boas partes das relações, como vocês podem ver do que eu disse em toda a nossa aula, são fracassadas porque trabalhamos diante de interesses e carências e frustrações. E por isso precisamos trabalhar isso hoje. E o que eu quero dizer é que não temos que acabar nossos relacionamentos. Nós temos que trabalhar o nosso auto-amor, que é o que eu falei quarta-feira, é entrar para dentro de casa, conhecer aquelas pessoas que tem, entrar naquele quartinho, fazer as avaliações e começar a se amar. Se amando e compreendendo o que surgiu diante de todo esse estrago ou esse relacionamento e compreender o que de fato serve, o que não serve, o que pode ficar, o que não pode ficar. Porque aquilo que eu já falei em aula, ninguém está preso a ninguém. Algumas pessoas são reféns de outras e se submetem porque se contentam com migalhas, ou outras porque não compreendem e não se trabalham, não se amam, não se respeitam, não se valorizam
e não se valorizando e não se respeitam, dão de valor demais ao que os outros falam, dão muito poder aos outros. Repito, ninguém tem poder sobre nós. Nós que damos os poderes às pessoas. Nós que valorizamos o que os outros dizem de nós, o que falam sobre nós e o que mandam a gente fazer. Por quê? Porque mendigamos, porque não temos auto-amor, porque não temos confiança. Porque se tivéssemos amor próprio, confiança em nós mesmos, nós saberíamos dizer o não, nós saberíamos nos respeitar, nós saberíamos dizer o basta. E principalmente, que o que ocorre, no momento que você mendiga, você fica atrás de misérias. E você acha que se não tiver aquela miséria, morre. Quem se ama tem condições de entender que se hoje aquela pessoa não me trata bem, não me trata com respeito e amor, eu tenho certeza que por eu me amar, eu posso sair dessa relação e encontrar outras que serão muito mais saudáveis, salutares e positivas na minha vida. Que de fato, por me amar e me respeitar, sem sombra de dúvidas, de fato aparecerá alguém que me ama. E você vai, com confiança. O problema é que hoje o que falta é amor próprio. É confiança em si. E aí nós nos submetemos. Resumindo, tudo culpa nossa. Os relacionamentos são frustrados porque nós deixamos ser, porque nós nos envolvemos, porque nós jogamos diante da nossa carência, diante da nossa mendicância, por entender que não somos capazes, aí queremos que os outros nos doem aquele alimento que nos falta. É nós entendermos que podemos limitar aquilo que os outros fazem sobre nós e que nós temos capacidade de entender que quando não é satisfatório, há respeito, não há amor, a gente pode sair e ir atrás do amor. Essas são as regras, essa é a nossa realidade. Essa é a grande questão do relacionamento. Então, entenda isso. Veja esse vídeo muitas vezes, porque é complicado. Lembre-se, o que eu trago aqui é uma nuance geral sobre o tema. Há casos e casos, há peculiaridades e peculiaridades. Então, não fique na dúvida. Pergunte. Se você tem vergonha de botar aqui embaixo, me contate. Mas vamos lá, vamos discutir. Esse tema é amplo e não se esgota aqui. O que eu quis trazer é meramente um início, uma questão básica sobre o que é a grande dificuldade de nos relacionarmos. E a dificuldade de nos relacionarmos e os relacionamentos é na falta do compromisso maior nas nossas vidas, que é conosco mesmo. É a falta do compromisso em compreender que precisamos amar, precisamos nos amar para sermos plenos e, sendo plenos, amar os próximos e ser amados. Diferente disso, não tem o que ocorre. É aquilo que eu falei, é carência. Somos carentes e, tendo carências, nunca seremos completos. E não sendo completos, não fazendo nosso serviço, procuramos fora, onde não há o que oferecer, e aquele oferece o que pode e não será satisfatório. Essa é a regra. É isso que precisamos compreender, entender nesse propósito. Antes de qualquer coisa, o relacionamento primordial tem que ser tratado é o do relacionamento de você com você mesmo. O primeiro relacionamento agora que você tem que se preocupar não é com aquela pessoa que está ao seu lado ou próximo a você que traz problema, mas é aquela pessoa com você mesmo. Esse é o relacionamento hoje que você tem que se preocupar e focar o seu compromisso. É compreender que, na verdade, não tem que ser dado amor a você, mas você tem que se amar, você tem que se respeitar, você tem que se sentir feliz com você mesmo, você tem que se sentir pleno com você mesmo, você tem que se dar carinho, você tem que se respeitar, você tem que ter felicidade de estar com você mesmo. O melhor relacionamento na vida não é com o outro, é com você mesmo. É você entender que quando está com você mesmo, tudo é lindo. Porque no momento que você entender isso e fazer isso, qualquer outro relacionamento será maravilhoso. Porque só atrairá pessoas que você pode e deve trazer da mesma faixa vibratória. No momento que você se ama, você vai trabalhar esse amor com aqueles que não têm. No momento que você se ama,
você não vai precisar ser amado. Então não precisa exigir nada de ninguém. Ninguém vai lhe faltar com nada. Ninguém vai te desrespeitar. Ninguém vai pecar com você, porque você já tem. Esse é o segredo. Ame-se. É isso que eu venho insistindo e insisto em toda palestra, aula, vídeo que eu faço. É isso que eu quero que vocês entendam. Autoamor é o segredo de tudo nesse mundo. Amar-se é resolver todos os problemas. É difícil, sem sombra de dúvidas, é complicado. Mas diante da temática, na verdade, acima de tudo, eu quero que você entenda isso. O problema no relacionamento é a falta de amor próprio, não é o outro. Compreendido? Diante da dificuldade no relacionamento, então, pondere. Tenha paciência com aquele que está do seu lado, porque, sem sombra de dúvidas, ele também não sabe se amar. Trabalhe o auto-amor e a relação com você. Respeite-se nos seus limites e também respeite os limites daquele que está ao seu lado. Que as coisas fluem de uma forma já mais tranquila. É assim que as coisas vão se harmonizar, é assim que as coisas vão se encaminhar. Espero que a noite de hoje tenha sido promissora, tenha sido útil para vocês e que tenha sido claro. Como eu disse no início da aula, esse tema é complexo, é difícil, então, por favor, dúvidas. Não fiquem com dúvidas. Escrevam, perguntem, eu faço vídeos sobre todos os temas que envolvem isso. Mas não fiquem com dúvidas. Estamos aí para isso, para ajudar, para esclarecer. Vamos juntos sair desse mundo que não quer clareza, desse mundo que prefere pessoas alienadas, pessoas sem conhecimento, pessoas que vivem sobre o domínio, sobre a culpa, sobre o ressentimento. Vamos juntos aprender, entender, para que possamos chegar ao objetivo que eu falei maior, amar. Desejo a todos um excepcional final de noite, um excelente final de semana e nos encontramos quarta-feira, 19h30, naquele videozinho mais curto, mais rápido. Sugiram seus temas, suas dúvidas para que eu esclareça lá. Se não quarta, nos encontramos novamente aqui 21 horas na sexta-feira. Um beijo no coração de vocês. Relacionem-se com todo mundo, mas acima de tudo e primordialmente com você, de forma amorosa, respeitosa, com muito carinho, com muita paciência, com muita tranquilidade e principalmente otimismo, porque você está dando o seu melhor, você vai dar o seu melhor, sem sombra de dúvida será exitoso. Seja feliz, ame-se e cumpra com isso que é a sua grande obrigação. Boa noite e nos vemos. Até a próxima.